Dr. Abelardo, boa noite, seja bem-vindo aqui ao UOL. É um tema que gera a atenção, né? As pessoas ficam preocupadas e eu quero que o senhor explique para a gente exatamente em que contexto esses casos suspeitos aparecem e se a preocupação ela é genuína, ela realmente deve acontecer ou se ainda não. Doutor, boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite a todos vocês. Bom, nós temos na Fiocruz um centro um hospital de referência em doenças infecciosas e dentro desse hospital, o Instituto Nacional de Infectologia, nós temos um setor especializado em doenças neurológicas de natureza infecciosa. E nós recebemos, eventualmente, casos para investigação das mais variadas etiologias. E nós recebemos recentemente, então, 2 pacientes com suspeita de uma doença degenerativa, que não é doença da vaca louca, porque doença da vaca louca, como o nome mesmo implica, é uma doença veterinária que acontece em vacas e em bois, mas sim uma doença chamada doença de Creutzfeldt-Jakob. Essa doença é uma doença progressiva, rapidamente progressiva, causando uma degeneração da substância cinzenta do cérebro e que tem, infelizmente, um desenlace fatal. Esses pacientes nos foram encaminhados para a investigação, os dois, mais ou menos simultaneamente, nos chegaram com essa suspeita diagnóstica. Um deles, nós acabamos de receber um resultado que confirma esse diagnóstico. O outro, ainda estamos aguardando o resultado. Mas eu queria ressaltar aqui que não se trata de doença da vaca louca. Trata-se de doença de Creutzfeldt-Jakob, forma esporádica, que é uma doença neurológica, neurodegenerativa, extremamente rara, um caso a cada 1 milhão de habitantes, e que pode, enfim, acontecer eventualmente na população de uma forma geral e que não está relacionada ao consumo de carne bovina infectada pela doença da vaca louca. Então, são coisas completamente diferentes. Tá, então o que o senhor traz aqui para a gente, que o diagnóstico confirma essa doença que o senhor trouxe aí para a gente, que é uma outra doença, ou seja, no momento não se deve ter preocupação no consumo de carne, por exemplo. Muita gente já fica, é claro, preocupada nesse sentido, né? Absolutamente. O consumo de carne no Brasil, aliás, nós não temos... Existe uma doença que está associada ao consumo de carne de bovinos infectados por esse mal da doença da vaca louca, que é a variante da doença de Creutzfeldt-Jakob. Mas esta doença, da variante da doença de Creutzfeldt-Jakob, associada ao consumo de carne infectada por essa proteína normal, ela nunca foi descrita no Brasil. Jamais foi descrita no Brasil. Ela foi descrita em países europeus, na Austrália, no Japão, no final da década de 80, início da década de 90, mas depois, com a identificação das causas de transmissão e dos mecanismos, ela foi se extinguindo e atualmente existem pouquíssimos casos ainda remanescentes, de forma que não existem casos de variantes de doença de Creutzfeldt-Jakob até o momento descritos no Brasil. Em setembro que foram confirmados os 2 casos, né, em Minas Gerais e em Mato Grosso, o que fez com que a China parasse a exportação aqui da carne brasileira. Depois desses casos, mais nenhum identificado, é isso, doutor? Até onde eu sei, casos veterinários não foram mais identificados e, de qualquer forma, o Ministério da Agricultura tem um programa de vigilância bastante eficaz, porque nós, obviamente, somos grandes exportadores de carne e então, isso é levado muito a sério pelo Ministério da Agricultura, de forma que, uma vez que se identifica um caso, e que é muito raro se identificar, esse bovino ele é imediatamente isolado. Outros casos que estão em volta daquele animal são pesquisados e essa carne, quer dizer, esse animal não vai para o abatedouro, ele não é levado a consumo. Até onde eu sei, não há mais casos descritos recentemente.